Será que você está escolhendo errado as suas ações? Confesso que eu estava rolando aqui no YouTube e eu vi essa chamada aqui desse cara e eu achei bem curioso. Achei o título forte, a imagem forte e me chamou a atenção. Eu pensei, poxa, aqui no Clube do Valor a gente tem várias críticas, várias provocações ao método tradicional de escolher ações, aquele método qualitativo que fala compre boas empresas, empresas com vantagens competitivas, empresas muitas vezes extremamente caras. Eu achei legal de fazer um vídeo a respeito disso. Então, nesse vídeo, o Filipão, CFP, meu sócio aqui, vai dar uma aula sobre esse tema. Presta muita atenção, já deixa o dedo no like e depois me comenta. Os vídeos com o Felipe, você prefere que a thumb seja comigo, com nós dois, ou só com ele? Porque quem acompanha o clube sabe que ele é fera. Mas como eu apareço mais nos vídeos, o meu rosto ali na thumb acaba fazendo com que as pessoas cliquem mais. A gente tá aqui na dúvida de como proceder, deixa teu comentário abaixo e presta muita atenção no que ele vai te mostrar. Então vamos lá. Hoje eu quero te mostrar os maiores erros que os investidores tomam na hora de escolher ações para investir. E antes de começar, eu quero te mostrar alguns dados do mercado que são bem interessantes. Olha esse gráfico aqui que está na tela para você. Ele basicamente está comparando em janelas temporais de 1 ano, de 3 anos, de 5, de 10, de 20, de 30 anos, qual foi o retorno médio do mercado financeiro na barra laranja aqui do S&P 500, Bolsa Americana, por exemplo, e comparando isso com a média de retorno de um investidor comum na barra azul. O que esse gráfico basicamente está dizendo para a gente é que, independente do horizonte de tempo que você passe em investimentos, a média de retorno do investidor comum ela é abaixo do que a média do mercado. E esse gráfico por si só ele já chama muita atenção, porque pensa comigo, na hora que o investidor ele toma a decisão de que ele vai escolher as ações dele por conta própria ou com base em alguma estratégia que ele montou, isso quer dizer que necessariamente o principal objetivo desse investidor é bater a média do mercado, né? Eu vou investir ali nas ações do Google, do Nubank, no momento certo, quando a minha estratégia montar, porque eu quero ter performances acima do S&P 500. Até porque se não fosse assim, era muito mais fácil eu comprar um ETF, um ativo só que replica a média de mercado, um BOVA11, um IVVB, alguma coisa que replique essa média e eu teria exatamente a performance da média na minha carteira. Dito tudo isso, quando a gente olha para um gráfico como esse e entende que, na verdade, o investidor tenta bater a média de mercado, mas não consegue, a gente começa a entender que tem alguma coisa errada por aqui. Lá em 2024, a CNN lançou uma notícia da pesquisa da FGV que mostrava que mais de 99% das pessoas que tentam fazer day trade na bolsa, elas desistem ou têm prejuízo. Ou os dois. Basicamente, esse é aquele cara que pensa assim, eu vou comprar uma ação a 10 reais, depois vendo a 15, assim que ela subir. Simples assim. Parece muito plausível, é só aplicar. E aí eles tentam fazer isso dentro de um dia só. Resultado disso tudo, quando a gente olha para o número de day traders na bolsa, ao longo dos últimos anos, a gente vê um crescimento muito forte, chegando a bater a casa dos 100 mil por dia. Mas quando a gente olha para o resultado financeiro dessas pessoas, isso é bem diferente. Não é porque tem muita gente fazendo que está dando dinheiro. Esse gráfico mostra o lucro bruto total por dia das pessoas que fazem esse tipo de operação. Quando a gente bate o olho, o que é que a gente entende? Basicamente, ninguém ganha dinheiro fazendo isso. Quase todos os pontinhos azuis estão abaixo da linha do zero, ou seja, essas pessoas aqui estão deixando milhões e milhões de reais na mesa em prejuízo, por tentar fazer uma operação de investimento tirada da própria cabeça. E aí vamos além. Se a gente olha para o mercado financeiro em si, a gente vê que a maior parte dos especialistas, quando tenta prever o futuro, eles erram em 95% das vezes. Pelo menos é o que aconteceu nos últimos anos. E aí você pode perguntar, tá, Felipe, mas o que é que isso tem a ver com o vídeo que a gente está fazendo? E na verdade isso tem tudo a ver. Aqui a gente começa a elencar os 3 principais erros, tanto de quem está começando, quanto de quem às vezes já tem um certo tempo de mercado. Erro número 1 é aquele cara que acha que vai superar o mercado no longo prazo. Por mais que as estatísticas mostrem que isso é muito difícil, que isso é diferente do que se encontra na realidade, esse cara realmente acredita que ele vai conseguir, que ele é diferente. E aí o tempo vai passando, ele começa a perceber com o tempo que na verdade investir sozinho, escolhendo suas próprias ações, não dá tanto resultado assim. Era melhor estar sem estresse nenhum lá no Ibovespa ou até no CDI. Erro número 2, isso aqui acontece muito com quem chega na bolsa. É o cara que tenta apostar em day trade diariamente, que vai tirar alguma rentabilidade do mercado ali investindo em ações. E o erro número 3 é o cara que investe com base em projeções incertas. Ele faz uma leitura macro do mercado e da geopolítica para entender o que é que ele acha que vai acontecer com juros e inflação aqui no Brasil, e aí ele faz um trade em cima disso. No final, o que esse cara acaba fazendo é sempre uma aposta, e como a gente, ser humano, é muito ruim em prever o futuro, ele acaba perdendo dinheiro nesse processo. Tá, entendi quais são esses erros aí, Felipe, mas como é que eu faço primeiro para fugir desses erros e de onde é que eles vêm? O que é que eu tenho que me preocupar para evitar esse tipo de postura na minha carteira? E bom, para isso vamos começar a dar luz a alguns conteúdos que estão por trás disso. O primeiro deles é a grande diferença no mercado
mercado financeiro entre a análise fundamentalista e a análise técnica na hora que você vai comprar um ativo. Inclusive, isso aqui é tema até de certificação profissional do mercado. O CNPI, que é a certificação do profissional analista de investimentos, ele se separa em 3 tipos possíveis. O CNPI fundamentalista, que foca em um tipo de análise de ações, o CNPI técnico e o CNPI-P, que é o pleno. Cada um desses com um viés diferente de análise. O meu CNPI, na época que eu tirei, era mais focado em análise fundamentalista. Para você entender por que a gente está tocando nesse assunto, o tipo de análise que você vai fazer dos investimentos é o que vai basicamente definir para onde você vai, como é que você toma decisões com base nesse tipo de análise. Então, por exemplo, a análise técnica, ela se preocupa muito mais com a variação dos preços ao longo do seu histórico. Ela não quer saber muito se a receita da empresa subiu, o lucro como é que tá, a geração de caixa, o posicionamento no mercado, nada disso. O que importa de fato é a variação de preço. E a gente tem aquelas famosas fotos dos caras plantados na frente de grandes computadores, observando gráficos complexos ali, e a gente tem uma falsa sensação que esses caras têm uma estratégia na manga gigantesca, né, para tirar a rentabilidade do mercado. E aí daqui surgem os padrões de análise técnica. Então, se a gente olha para uma figura como essa, vai ter muita gente que diz: eu tô vendo um oco invertido ali, um ombro, cabeça, ombro invertido, ou projeção de Fibonacci que estão traçados aqui na tela. Tudo isso em cima de uma tendência de baixa que parece estar sendo revertida porque o gráfico formou um novo fundo mais alto do que o fundo anterior e a gente tá vendo o rompimento de uma flâmula com o pullback do preço que agora tá demonstrando uma nova tendência de alta. Basicamente o que eu fiz contigo aqui foi narrar um pouco a leitura desse gráfico. Eu particularmente comecei no mercado financeiro há mais ou menos uns 9, 10 anos atrás fazendo esse tipo de análise técnica aqui também para tentar prever para onde é que o preço vai. Mas ao longo do tempo eu fui me especializando mais de forma profissional no mercado financeiro, trabalhei por mais de 3 anos atendendo clientes com patrimônios milionários. Foi daí que veio a primeira certificação com respeito internacional, que é o CFP, que habilita profissionais de planejamento financeiro. E aí eu comecei a entender que a análise técnica, ela na verdade nada mais é do que uma resposta do que a empresa está fazendo com seus fundamentos. Ou seja, a variação de preços estritamente no longo prazo respeita os fundamentos da empresa e não somente a variação de curto prazo que se mostra nos gráficos. E aí é na hora que a gente começa a enxergar isso que fica claro a diferença do porquê que quanto mais curto prazista os investidores são, mais dinheiro eles perdem, como é o caso dos day traders que eu te mostrei. Em compensação, quem olha para a análise fundamentalista de verdade no longo prazo, esses têm uma tendência a formar um patrimônio muito maior ao longo do tempo. E aí aqui começa a entrar o conceito de análise fundamentalista, aquela que olha para a receita, para lucro por ação, para a relação preço sobre lucro, margens de lucro e números de fato que representam o negócio antes de olhar para o preço. É esse tipo de foco na saúde e no posicionamento financeiro da empresa que tiram o viés do que é que eu acho que vai acontecer com o preço e coloca a gente plantado na realidade da empresa. E inclusive é somente através da análise fundamentalista que a gente consegue encontrar uma empresa barata, por exemplo. Uma empresa que na grande maioria das vezes não está com um preço ajustado no mercado, até vem caindo ou subindo um pouco demais, enquanto isso os lucros, as receitas dessa companhia, a dominância que ela vem ganhando de mercado vem ficando cada vez mais representativa. Existe um descasamento muitas vezes entre o fundamento e o preço. E é por isso que ao encontrar uma empresa barata como essa, abaixo do valor que ela deveria, e montar uma estratégia em torno delas, você acaba tendo uma performance muito acima. É isso que fez inclusive o Warren Buffett no começo da sua trajetória, olhando para empresas baratas e olhando sempre com um viés fundamentalista até hoje na sua forma de investir. Ou seja, para quem pensa em construção patrimonial, em tranquilidade financeira, a análise fundamentalista sempre vai ser o caminho mais seguro e correto. Até porque não faria sentido ficar plantado na frente de um computador, olhando gráficos o tempo inteiro, perdendo tempo com isso, para na grande maioria das vezes você ainda perder dinheiro, como os dados nos mostram. Então, beleza, é a partir desse ponto de vista que a grande maioria dos investidores vai para o lado fundamentalista da história. E é justamente aqui que a gente encontra um outro dilema, que é, dentro da análise fundamentalista, como é que eu vou selecionar as ações, Felipe? E existem várias formas de fazer isso. De forma geral, a gente consegue dividir em 2 grandes grupos. Os investimentos que são mais qualitativos e os investimentos que são mais quantitativos. O qualitativo é aquele que você não tem como cravar, na verdade, com base em números, o que você está achando. Ele vai muito mais na linha de você analisar a gestão da empresa, a força da marca, as vantagens competitivas que aquela empresa tem no mercado. Você fazer essa leitura de posicionamento para entender se você acredita que aquela empresa está numa ascensão de fundamentos daqui para frente ou não. E aí essa é uma forma de investir que particularmente aqui no Clube do Valor a gente não gosta. Em geral, análises qualitativas de ações, elas acabam deixando a gente muito próximo
próximo dos nossos vieses emocionais. E são esses vieses, inclusive, que fazem a gente encontrar uma empresa que é maravilhosa, mas a gente vai colocar dinheiro demais no momento em que o preço dela tá muito caro. Ou a gente vai pegar uma empresa para colocar no nosso portfólio só porque ela é famosa e tem uma marca forte demais. Muita gente fala bem dela por aí, as narrativas são sempre positivas. Em geral, esse tipo de decisão acaba nos levando a ficar preso, casado com uma empresa que não vai gerar tanto retorno assim. Principalmente se você não é um profissional de mercado que acompanha o tempo inteiro, que você não tem toda uma expertise de como selecionar empresas com critérios definidos realmente. E é por isso que nesse momento a gente acaba preferindo os investimentos quantitativos, que olham muito menos para essa ideia do que é que eu acho da gestão da empresa, quais são as fábricas que ela tem, quantos funcionários ela tem, se a empresa é boa de verdade, você acaba visitando as fábricas da empresa para entender se ela está crescendo, se não está. Não, os vieses quantitativos focam somente em números, em limites estratégicos. Se ela respeita um determinado conjunto de fatores, ela entra na sua carteira, se não, ela simplesmente sai, sem apego emocional nenhum. É assim, inclusive, que a gente monta a carteira com as ações mais baratas da bolsa. A gente olha para filtros operacionais e de adequação de risco, como de liquidez, por exemplo. A gente olha para filtros estratégicos, ou seja, a gente corta na análise empresas que estão com lucro líquido negativo, só aqui você já se livra de um monte de bomba. E depois a gente ordena essas empresas olhando para métricas de geração de caixa, de valor de mercado comparado ao seu valor de firma e por aí vai. E por fim, a gente acaba encontrando sempre as 20 empresas mais baratas da bolsa. O que é legal disso? Diferentemente da maioria das análises qualitativas, uma estratégia quantitativa assim pode ser testada no tempo. Inclusive, a MBB, essa estratégia que eu estou te mostrando aqui, ela teve uma performance muito acima do mercado quando a gente olha para o histórico dos últimos mais de 20 anos, onde ela ficou bem acima do índice Bovespa, inclusive. E é justamente pela confiabilidade dos resultados que a gente escolhe estratégias assim. E isso não foi criação minha, do Ramiro, do Clube do Valor, nem de longe. A gente, na verdade, aprendeu a investir assim estudando outros vários livros que falam de métodos sistemáticos, como é o caso da Fórmula Mágica do Joel Greenberg. Inclusive, um estudo de um dos nossos sócios aqui do Clube do Valor, o Gabriel Roman, que olhou para o mercado basicamente nesse século de ações brasileiras, tentando entender se o Value Investing, se a Magic Formula funciona para o nosso mercado, onde ele constatou que sim, a carteira selecionada a partir do fator valor, que busca empresas realmente baratas, teve uma performance de mais de 29% ao ano, superando a rentabilidade do Ibovespa, que ficou na média de 9,6% ao ano. Além disso, alguns outros estudos de métodos sistemáticos aplicados especificamente aqui no Brasil também demonstraram uma performance bem acima do Ibovespa. Então aqui a gente já começa a tomar algumas conclusões, pelo menos na nossa filosofia de investimentos, do que é bom e do que é ruim. Não é bom ficar tomando só decisão de curto prazo somente com base em preço, em gráfico de ações. E mesmo que você vá para o tipo de análise fundamentalista, não faz muito sentido em termos de rentabilidade você ficar em análises qualitativas. Isso acaba te aproximando muito dos seus vieses e de uma previsão de futuro do que você acha que vai acontecer. E aí é justamente com base nesse tipo de conclusão que a gente sempre mostra para vocês o que é que a gente está fazendo no Clube do Valor no final dos nossos vídeos aqui no YouTube. E essas respostas são sempre focadas para análise quantitativa. Quer ver um exemplo disso? É a nossa chamada estratégia de alocação de ativos, que também, com base em estudos, comprova mais de 91% do bom retorno dos investidores ao longo do tempo. O que é que isso aqui quer dizer na prática? Ao invés de você ficar tentando adivinhar, será que agora é hora de investir em ações internacionais? Ou será que agora é hora de colocar a renda fixa pesado na minha carteira porque a Selic está mais alta? O que a estratégia de alocação de ativos faz com você é ir no oposto disso tudo. Até porque menos de 9% da rentabilidade dos investidores vem desse timing de mercado, de acertar a hora certa, de acertar o melhor ativo. Então, se a gente quer ser inteligente, vamos ficar nos 91. Ora, então qual é o melhor momento para eu investir em renda fixa pós-fixada, por exemplo? Seria atrelada à Selic, ao CDI. Ora, quem vai te dizer isso é justamente a tua estratégia de alocação de ativos. Vamos imaginar agora que você montou uma carteira ali com 20% dos seus investimentos em renda fixa pós-fixada e o restante espalhado em ações do Brasil e internacional. Ora, se você quer 20% da tua carteira em renda fixa, imagina lá que o mercado se movimentou e agora ao invés de ter 20, você tem 15. Opa, ao ver esse tipo de movimento na tua carteira, você começa a concluir que tá, então é hora de comprar renda fixa pesado. Não porque a Selic subiu, não porque esse ano tem eleições, não porque o mercado internacional pode estar caro, mas porque a minha carteira demonstrou que tem espaço para colocar esse ativo. E isso, na grande maioria das vezes, vai te levar a comprar os ativos quando eles estão em baixa. E é exatamente com essa clareza técnica e quantitativa que a gente leva a gestão das nossas carteiras aqui no clube. Especificamente através dos rebalanceamentos contínuos nessas carteiras. Mais ou menos a cada 3 meses, você precisa tirar uma fotografia da tua carteira de investimentos atual e comparar quanto é que você queria ter em porcentagens em cada um dos ativos e quanto é que você de fato tem. Essa diferença vai ser o teu plano de ação
daqui para frente, sempre voltando para a tua alocação de ativos ideal. É exatamente esse processo que permite com que, ao olhar para o longo prazo, carteiras com estratégias bem definidas e quantitativas como essas apresentam performances muito, mas muito acima dos índices do mercado, o próprio Ibovespa, o próprio CDI. A nossa carteira mais arrojada de ações aqui do clube, por exemplo, nos últimos pouco mais de 20 anos, transformou R$100 em cerca de 3.700, enquanto o Ibovespa transformou em apenas 680. Eu estou falando de uma rentabilidade aproximada de 18% ao ano e mesmo depois da inflação de mais de 11%. É claro que isso aqui não é uma garantia de retorno futuro, mas é uma demonstração que investimentos assim são muito mais fáceis de levar mentalmente, porque você não precisa ficar tomando decisão o tempo inteiro, a estratégia já faz isso por você, além de ter um histórico de resultados comprovado como esse. Dito tudo isso, no final das contas, não é sobre ficar tentando prever o que vai acontecer com os seus investimentos. Apesar disso parecer muito sexy, muito atraente, é legal você dividir a sua tese de uma empresa com seus amigos. É legal quando você acerta um grande case de uma empresa que aquilo se valoriza junto com você. Mas não é legal olhar para os dados, para o histórico da quantidade de investidores que perde dinheiro de forma qualitativa e de como um investimento quantitativo pode resolver esse tipo de problema. Sistematizar os seus investimentos, esse é o melhor caminho para o investidor chegar na sua tranquilidade financeira, na sua liberdade financeira. É isso que a gente acredita. Então aqui eu te mostrei a diferença da análise fundamentalista e da técnica, a diferença do quali e do quanti e como é que a gente, em geral, costuma aplicar esse tipo de filosofia nas carteiras dos nossos clientes. Se você se identifica com essa forma de investir e você quer receber um novo plano de investimentos para 2026 para a tua própria carteira, para te mostrar como investir desse jeito aqui no ano que vem, eleições pela frente e juros ainda na máxima, aí eu preciso te convidar para clicar num link que vai aparecer aqui em algum lugar para você receber o teu novo plano de investimentos para 2026. De forma totalmente personalizada, a gente vai mostrar a nossa filosofia aplicada no teu caso em específico. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse e eu, Felipe Almeida, te espero no próximo vídeo.